Olá pessoal, nesse vídeo vamos responder várias perguntas que constantemente ouvimos tanto da patroa quanto da empregada doméstica sobre os novos direitos constitucionais. Confira. Dr. Luiz, quem pode ser considerado trabalhador doméstico? O trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua, finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família no âmbito residencial desta, como por exemplo o caso do mordomo, motorista, a governanta, babá, cuidador de idoso e o caseiro também. Quais são os direitos que entraram em vigor imediatamente após a publicação da Emenda Constitucional número 72 de 2013? Os direitos garantidos pela emenda, com vigência imediata, são aqueles do artigo 7º da Constituição Federal, que é o salário mínimo, 13º, duração do trabalho normal não superior à jornada de 44 semanal, facultada a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 50% do normal, a hora normal, o gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo o mínimo de 30 dias, e a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Temos também a aposentadoria, reconhecimento de convenção e acordo coletivo de trabalho e proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre para menor de 18 anos. E quais os direitos que dependem de regulamentação para entrar em vigor? A relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, o seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, o fundo de garantia, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola, o seguro-acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem exclusão da indenização que eventualmente ele estiver obrigado quando ocorrer com dolo ou culpa. Esses direitos garantidos pela Emenda Constitucional número 72 de 2013 serão retroativos? Não. Eles entraram em vigor com a data da publicação dessa emenda constitucional número 72, que foi agora, 3 de abril de 2013, exceto aqueles direitos que ainda dependam de regulamentação. Os trabalhadores domésticos foram igualados aos trabalhadores da CLT? Não, a emenda constitucional 72 de 2013, ela estendeu outros direitos aos trabalhadores domésticos. Entretanto, eles não são iguais aos trabalhadores seletistas. É possível estender a jornada de trabalho cumprida de segunda a sexta-feira, além das 8 horas diárias, e não trabalhar no sábado? Pode, mas é importante aí que a patroa, em primeiro lugar, que essa compensação seja feita sempre por escrito. Ou seja, se vai existir uma jornada na qual as horas do sábado serão diluídas durante a semana, o importante é que o empregador e o trabalhador estejam cientes da exata duração da jornada de trabalho de cada dia, respeitando aquela carga horária de 44 horas semanais. E vale lembrar que o horário também de refeição ele não entra na contagem dessas horas. Quanto tempo de intervalo para a refeição o trabalhador doméstico tem direito? Por analogia ao previsto na CLT, enquanto não vier regulamentação específica, o descanso intrajornada deve ser no mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas. Vale lembrar que, embora as normas de descanso não estejam previstas na Constituição, o inciso 12 do artigo 7º da Constituição, ela garante de forma imediata ao trabalhador doméstico o acesso às normas de segurança e saúde no trabalho, como é o caso das normas que prevê o intervalo. Se o trabalhador doméstico não quiser usufruir do descanso de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para o trabalho de 8 horas, como se deve proceder? Olha, até que haja lei específica, o descanso intrajornada, ele visa a proteção da saúde do trabalhador. Ele não pode ser, assim, objeto de livre disposição. Ou seja, o mesmo que o trabalhador deseje suprimir esse descanso, é dever do patrão concedê-lo e, se porventura não fizer, corre o risco de lá no futuro ser acionado judicialmente e obrigado a pagar o período como se fosse uma hora extra. Como fica a situação das empregadas, dos caseiros e de outros trabalhadores domésticos que moram ou pelo menos dormem durante a semana no local de trabalho e estão à disposição do empregador? Essa é a grande questão. No caso desses trabalhadores que moram ou dormem no local de trabalho, o importante será sempre poder aferir se eles, de fato,
estão submetidos aos limites da jornada diária e da carga horária semanal, não sendo demandados para qualquer tipo de trabalho após o encerramento dessa jornada, que somente poderá ser crescida excepcionalmente até 2 horas. Como recomendação às patroas e os patrões, é relevante que eles evitem fazer qualquer tipo de solicitação que venha retirar o trabalhador doméstico do seu horário de descanso. É possível celebrar contrato com o trabalhador doméstico com jornada reduzida? Por exemplo, jornada diária de 6 horas de segunda a sexta-feira e sábado computando 36 horas semanais? Olha, é possível, mas essa condição ela tem que ser anotada na parte de anotações gerais da Carteira de Trabalho e Previdência Social e respeitar também a proporção do salário mínimo. Pode ser celebrado contrato de experiência com o trabalhador doméstico? Sim, tem se reconhecido como justa a concessão de um período de experiência para que a patroa ela possa avaliar sobre a continuidade ou não do vínculo. Esse reconhecimento da possibilidade do contrato de experiência tem sido dado inclusive no âmbito do Poder Judiciário de forma majoritária. Vale recordar também que o contrato de experiência ele não pode exceder o prazo total de 90 dias e que deverá ser anotado desde o início da relação a Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador e essa condição na anotação geral. Todo trabalhador doméstico tem direito a FGTS? Quais os benefícios? Olha, ele tem direito sim. Com a emenda constitucional número 72 de 2013, passou a ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia pelo empregador doméstico. O direito de ter a conta vinculada tem por objetivo proteger o trabalhador doméstico, garantindo a formação de uma reserva financeira, e esses recursos poderão ser utilizados em momentos importantes da vida dele, como é o caso da aquisição da casa própria, quando ele for mandado embora sem justa causa, e outras situações previstas na Lei do Fundo de Garantia. O recolhimento do FGTS será retroativo à data de admissão? Não. A obrigação do recolhimento do Fundo de Garantia pelo patrão, de depositar os recursos na conta do Fundo de Garantia do trabalhador doméstico, ele passará a ser exigida somente depois da regulamentação da emenda constitucional número 72 de 2013. E qual é o percentual de recolhimento do FGTS? O percentual de recolhimento do Fundo de Garantia é de 8% sobre a remuneração do trabalhador. Isso inclui salário, as férias, 13º salário, horas extras, aviso prévio, trabalho noturno e outros adicionais. E você tem alguma recomendação final? A gente sempre orienta que, tendo alguma dúvida com relação ao trabalho doméstico, não só o empregado como também o patrão, que ele procure um advogado de confiança para se informar melhor sobre os direitos aplicáveis no caso dele. Então é isso, pessoal. Obrigado e pedimos que continue a nos enviar na fanpage mais sugestões de tema. Até o próximo encontro.